Está no ar seu Jornal Matinal. Uma equipe preparada para trazer as informações de Catanduva, região, Brasil e do mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Arcos recebe homenagem no Tribunal do Trabalho. Ivo Pinfield Júnior recebe medalha 14 de abril. André Beck é o único concorrente para a presidência do Conselho Municipal de Saúde. Começa agora o J7 Notícias. Informação com credibilidade. J7 Notícias. De segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 8 horas da manhã, estamos com vocês ao vivo aqui pelo Facebook, YouTube e também pelo Instagram. Você pode acompanhar todas as notícias durante todo o dia através do nosso site j7noticias.com.br. Como está o tempo em nossa cidade? Tempo e temperatura. Neste momento, Catanduva registra 16 graus de temperatura. Para essa manhã de sexta-feira, aliás, amanhã de céu em sua maioria ensolarado com baixa probabilidade de chuva e assim permanece por toda a tarde. À noite com céu limpo, os termômetros ficam na casa dos 22, 24 graus, máxima de 28, mínima de 16, umidade relativa do ar 38%. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Então, né? Fica todo mundo aguardando, esperando sextar e o Zé querendo voltar para quinta-feira. Zé. Um erro no trajeto, foi mal. Catanduva, 13 de maio de 2022. Hoje comemoramos o dia da abolição da escravatura. Bom, o nosso espectador pode participar com a gente através do WhatsApp, sugerir reportagens, mandar sua reclamação, crítica, opinião. WhatsApp 981611000, 981611000, e ainda aproveitar para acompanhar o J7 Notícias em todas as plataformas e todas as redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube. Começamos o J7 Notícias com as principais informações destas últimas 24 horas em todo o país. A partir do próximo domingo, os candidatos, aliás, os pré-candidatos que vão disputar as eleições de outubro estão autorizados a realizar campanha prévia de financiamento coletivo, modalidade conhecida como vaquinha virtual ou crowdfunding. Pelas regras eleitorais, a arrecadação será feita por empresas especializadas que foram cadastradas previamente na Justiça Eleitoral. A liberação dos recursos está condicionada ao pedido de registro de candidatura, à obtenção de CNPJ e à abertura de conta bancária. Durante a campanha de arrecadação, os pré-candidatos não poderão fazer pedidos de votos e propaganda eleitoral antecipada. A modalidade de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais foi regulamentada pela Reforma Eleitoral de 2017 e utilizada nas eleições gerais de 2018 e também nas municipais de 2020. A reforma de 2017 também proibiu a doação de empresas para candidatos. A vaquinha ganhou, então, força para aumentar o montante para as campanhas eleitorais, somada às doações de pessoas físicas e aos recursos públicos procedentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que neste ano tem previsão de 4,9 bilhões de reais. Marcão, você concorda? Você tem coragem de dar dinheiro para a campanha política? Não. Bem assim, curto e grosso. Reto e direto, né? E explico por quê. Assim, olha, já existe o fundo partidário, né? Tem também... Que já é uma coisa que eu não acho correta. São 4 bilhões, né? 4,9. 5 bilhões. Aí vem essas vaquinhas virtuais. Porém, assim, o que a gente sabe, os diretórios municipais pouco recebem ou quase nada recebem dos diretórios estaduais e os nacionais, né? Então, o dinheiro fica para poucas pessoas. Você pode ver que tem campanhas que são riquíssimas e outras campanhas que você percebe que tem dificuldade de fazer uma campanha, pelo menos que tenha bastante visibilidade. Então, daí, não sei, eu acho que não existe, como que eu posso dizer, não existe assim uma divisão proporcional desse dinheiro.
Eu não sei, eu não tenho uma opinião quanto a dividir esse dinheiro. Eu tenho a opinião, o meu pensamento é não existir esse dinheiro proveniente dessa forma. Por quê? Eu vou usar de que forma? Vou fazer panfleto, antigamente, né? Fazer panfleto, santinho, vou fazer campanha publicitária na internet, vou fazer campanha publicitária na TV, no rádio, mas não sei. Enfim, vai. É um quesito a ser discutido em outra. Sabe, você não tem Ele é contra. Não interessa. Eu não consigo admitir algumas coisas, entendeu? Então é melhor deixar como tá, vai. É que também é assim, viu, Zé? Porque se o dinheiro sai do bolso do candidato, logicamente que ele vai buscar de outra o forma, reembolso. O reembolso. Né? Então, por isso que existe. existe. E outros que soltam dinheiro para o candidato, eles querem o reembolso também. Eles querem a contrapartida, né? A contrapartida, é óbvio. Ele está comprando. Você pode, por exemplo, na Lava Jato, ficou bem evidente isso, que as empreiteiras foram as mais citadas na propina, no pagamento de propina e corrupção. Por quê? Porque exatamente eles financiavam campanhas, né? Para depois eles, em troca de serviço. Receber serviço. Mas ainda se fosse um serviço de forma transparente e honesta, tudo bem. O problema é que são serviços superfaturados, né? Esse é o grande problema. Não só eles ganham, né? Todo mundo ganha. Tem gente que ganha sítio, tem gente que ganha triplex, tem gente que ganha, enfim, concessão. Outras coisas. Concessão, né? de operadoras de celular. Eu não disse nome, eu só estou fazendo comentários que eu ouço por aí, né? Exatamente. É melhor não citar nomes, apenas situações. Mudando de assunto, mas ainda permanecendo no governo, vamos dizer assim, Marcão. O ministro de Minas e Energia, Adolfo, Saxida o nome dele, o sobrenome? Saxida, isso. Então acertei. Entregou nesta quinta-feira ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pedido para iniciar os estudos de privatização da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A., a estatal responsável por comercializar o óleo e o gás extraídos da camada pré-sal. Em declaração à imprensa após a reunião, Paulo Guedes afirmou que encaminhará a proposta à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos para análise de viabilidade. E depois dele dizer isso, né, verdade. Ele bateu boca com os sindicalistas ao falar sobre venda da Petrobras. Vamos acompanhar a reportagem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se irritou com um sindicalista nesta quinta-feira ao tratar sobre a privatização da Petrobras. Ele recebeu o novo ministro de Minas e Energia, que entregou um pedido de estudos para a privatização da petrolífera. Os ministros pararam para falar com a imprensa na porta do Ministério da Economia. Quando Guedes comentou sobre a privatização, um manifestante rebateu o ministro, que ficou irritado. E nós sempre respeitamos, numa democracia, nós respeitamos os vencedores de eleições. Né? Quando alguém, eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras, durante anos roubaram, foram condenados, eu não quero falar isso. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Apesar do entreveiro com o sindicalista, Guedes assegurou que o estudo para a privatização da Petrobras será uma prioridade do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. O estudo é um primeiro passo de longos para qualificar uma empresa para a privatização ou leilão, por exemplo. Eu encaminho imediatamente para a Secretaria Especial do PPI para que ela faça uma resolução de referendo que inicie os estudos. Então, isso deve ser feito hoje mesmo e nós vamos dar sequência aos estudos para a PPSA e depois, então, o caso da Petrobras. Apesar do pedido de estudo e da pressão crescente do novo ministro Adolfo Saxida e do próprio presidente Jair Bolsonaro pela venda da Petrobras, este é um processo longo e não deve se concretizar rapidamente, especialmente porque analistas não veem este como um momento ideal para a venda da estatal.
a crise e a inflação a nível mundial impactam diretamente no valor da petrolífera. Ou seja, vender agora seria perder dinheiro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Por outro lado, Pacheco diz que venda de Petrobras não está no radar. O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, começou os trabalhos causando polêmica em Brasília. Já na primeira fala, a imprensa anunciou que a prioridade será trabalhar para a privatização da Eletrobras e também de estudos sobre a Petrobras. Meu primeiro ato como ministro de Minas e Energia é solicitar ao ministro Paulo Guedes, presidente do Conselho do PPI, o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras. A fala de Saxida, ex-assessor de Paulo Guedes, causou repercussão no mundo político. Nesta quinta-feira, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD, contestou o momento para falar em venda da Petrobras. O senador se reuniu com os secretários estaduais da Fazenda justamente para discutir a alta dos combustíveis. Pacheco ponderou que a privatização da petrolífera não deve ser a prioridade de discussão neste momento. Mas não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão nesse momento a privatização da empresa, porque o momento é muito ruim para isso. Nós temos dificuldade de valorização de ativos, de modo que essa é uma medida que pode ser estudada o quanto for necessário, mas não é uma medida rápida de ser tomada. Isso vai demandar muito diálogo, participação da sociedade civil. O presidente do Senado apelou para uma redução do ICMS, imposto dos estados em cima dos combustíveis. O presidente do Concefaz, Conselho de Secretários de Fazenda, Décio Padilha, lembrou que os governadores já congelaram o ICMS há meses, o que causa uma perda de arrecadação superior a 30 bilhões de reais. Segundo ele, a redução do preço nas bombas depende da Petrobras e não dos estados. Não se trata de ter intervenção na Petrobras, mas é importante sentar com a Petrobras para debatermos o que as empresas petrolíferas internacionais estão praticando no mundo para que a gente possa avançar também. O ICMS, se ele resolvesse, não teria tido aumento de 47% do diesel com ele congelado. Não há prazo para a finalização dos estudos para a privatização da Petrobras. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Taxa de inflação global deixa trigo e óleo 50% mais caros. Leda letra. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, revelou que a taxa anual de inflação global, que é medida pelo Índice de Preço do Consumidor, teve mais uma alta, atingindo 9,2% em março deste ano. Em fevereiro, a taxa de inflação estava a 7,5%. E a OIT nota ainda que o índice em março deste ano mais que dobrou em relação aos números registrados em março de 2021, quando a inflação estava a 3,7%. A OIT revela que o aumento da inflação é consequência dos confinamentos ocorridos desde o início da pandemia de Covid-19. Mais recentemente, o índice tem subido com a alta nos preços dos alimentos e da energia, especialmente desde que a guerra na Ucrânia começou em 24 de fevereiro. A agência da ONU menciona que o conflito gerou choques nos mercados de commodities, atrapalhando os padrões globais de comércio, produção e consumo, de uma forma que provavelmente fará com que os preços continuem em alta nos próximos anos. Os dados sobre março de 2022 revelam que o trigo e o óleo estão, por exemplo, 50% mais caros do que estavam há um ano. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Leda Letra. Nós vamos a um rápido intervalo, um breve intervalo aqui no J7 Notícias. Na sequência tem mais informações para você. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. J7 Notícias. Para
sua casa renovar, transformar o seu lar, pra colorir a vida. Só Tintas, o melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, Só Tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só Tintas, transforme sua casa e seu lar. Você ainda não conhece a nova loja Mila Presentes? A mais nova loja de acessórios para celulares, acessórios femininos e masculinos, eletrônicos, brinquedos e muito mais. Muitas novidades e dicas de presentes, produtos de qualidade e os melhores preços. Venha conhecer. Visite nosso Facebook e o Instagram, Mila Presentes, Rua Brasil 360, em frente ao Banco Santander, Catanduva, 3521-2589. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços. Sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos. Ice cream, sorvete na pedra, puro sentimento em forma de sorvete. Ice cream. Ice Cream, mais que sorvete, uma experiência. Ice Cream. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Estamos de volta aqui com J7 Notícias nessa sexta-feira. Hoje é sexta-feira 13, Marcão. Puxa já parou vida, pra pensar? Não pode passar embaixo de escada, nem passar na frente de gato preto. O gato preto não pode passar na tua frente. Vice-versa. Você é supersticioso? Não, eu acho que é uma data normal, né? Segue o baile. O pessoal gostava muito de comemorar a Sexta 13 com baladas, né? Eu lembro que existiam muitas baladas. Hoje, pelo menos até esse hábito, esse costume, deixaram para trás, passou. Bom, vamos lá. Sexta-feira 13, vamos continuar falando sobre eleições. Eleições 2022. Isso sim nos assusta. Fachin afirma que nada e ninguém vai interferir na justiça eleitoral. Yuri Hudson. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Edson Fachin, reagiu pela primeira vez em público às falas do presidente da República, Jair Bolsonaro. Fachin afirmou nesta quinta-feira que as eleições dizem respeito à sociedade civil e que quem trata do tema são forças desarmadas. A fala é uma resposta ao presidente Bolsonaro, que tem intensificado críticas à Corte Eleitoral e cobrado, inclusive, uma apuração paralela dos votos através das Forças Armadas. Em um discurso, o presidente do tribunal garantiu que nada e nem ninguém vai interferir na justiça eleitoral. O Brasil terá eleições limpas, seguras, com paz e segurança no dia 2 de outubro. Ninguém e nada interferirá na justiça eleitoral. Nós não admitiremos, do ponto de vista da justiça eleitoral, qualquer circunstância que obste a manifestação da vontade soberana do povo brasileiro de escolher seus representantes. As declarações fazem referência ao envolvimento das Forças Armadas nas eleições. Na última segunda-feira, o TSE rejeitou propostas para as eleições feitas pelo Ministério da Defesa. Fachin deu as declarações após visitar a sala onde estão acontecendo o teste público de segurança. Hackers estão no TSE desde a última quarta-feira tentando violar as barreiras de segurança das urnas eletrônicas. O grupo já participou de uma tentativa de invasão à urna em novembro do ano passado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. O papo agora é finanças.
No J7 Notícias, Educação Financeira, com Silvia Machado. Ligado aí? Como ficam os financiamentos de imóveis e de veículos com a alta taxa da Selic? A mentora financeira, Silvia Machado, fala sobre este tema. Muita gente tem me perguntado como ficam os financiamentos, principalmente de imóveis e veículos, com a elevação da taxa Selic. Para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2021, Selic é 2%, o financiamento de imóveis era 7% e de veículos era 20%. Em janeiro desse ano, com Selic a 10,75%, de imóveis estava 9% e de veículos estava 27%. Ou seja, é um aumento considerável. Então, se você está pensando em fazer algum dos financiamentos, se for de veículo, eu sugiro não fazer tão cedo. Está muito alto. A previsão do mercado é que ainda tenha mais uma ou duas elevações da Selic e depois comece a cair. Então, eu esperaria 6 meses a 12 meses. E no caso dos imóveis, o ideal também seria esperar um pouco. Mas eu entendo, tem gente que precisa realmente mudar, ou tem gente que está preocupada que o valor do imóvel vai subir muito, porque do carro não vai variar tanto assim tão rápido. Mas dos imóveis pode mudar bastante, se você encontrou o imóvel que você quer. Então, caso você faça o financiamento agora, tem que saber que existe a possibilidade de renegociar. Então, se hoje tiver 29% e daqui a um ano tiver 15%, você pode ir na instituição e tentar renegociar. E se você não conseguir, você vai em outro banco e pergunta quanto é o empréstimo. Então, imagine que você tem um empréstimo a 29% no banco A e o banco B te ofereça 15%. Você pede a portabilidade, ou seja, você transfere sua dívida para o outro banco, este outro banco vai pagar para o banco A e você vai passar a pagar as parcelas para o banco B. Então, se você fizer um financiamento um valor muito alto e perceber que por algum motivo daqui 1 ou 2 anos a taxa está muito desenquadrada da taxa de mercado, você ou renegocia ou faz a portabilidade. No caso dos veículos, isso é um pouco mais difícil, porque são contratos menores, de valores menores e prazos menores, geralmente. O papo agora é saúde. No J7 Notícias, sua saúde, seu direito, com Júnior Desuani. Oferecimento Sim Comércio Catanduva, por um comércio cada vez mais forte. Hoje temos a participação do advogado Júnior Desuani, que já está aqui ao vivo no estúdio. Júnior, posso fazer uma lembrança antes da gente entrar no tema? Fica à vontade. Até porque esse quadro é patrocinado pelo Sim Comércio, né? Sim, sim. E o Ivo Pinfield ontem foi homenageado com a medalha 14 de abril. Só para dar os parabéns ao Ivo Pinfield. Sim, não tenho dúvida. Inclusive, estive presente ontem na entrega na Câmara, foi muito emocionante e mais do que reconhecido, né? O Ivo tem toda já uma história de serviços prestados, não só ao comércio, acaba se estendendo a toda a comunidade catanduvense e região também, né? Por que não? Catanduva sendo o centro dessa micro-região, acaba por tudo que acontece aqui refletindo nos outros municípios. A indicação foi do vereador Alain Marçal. Alain Marçal. Exato. Ok. Mas tá bom, bom dia, né, Marcão? Bom dia, Zé. bom dia. Claudinei, João, todos os amigos do JC. Hoje quem tem que prestar atenção no comentário são as grávidas, né? As grávidas, ou as que pretendem engravidar, né? Tá? Ô Marcão, lembrando que, como nós já dissemos nos programas anteriores, né, que o plano de saúde, ou a saúde, é o terceiro item, né, do sonho de consumo do brasileiro. Né? Então, você tem a educação, que nós falamos de educação, moradia e vem saúde através do plano de saúde. E um dado importante também que eu atualizei agora, em março de 2022, é que possuem plano de saúde no Brasil cerca de 49 milhões de pessoas, ou seja, quase 1/4 da população brasileira tem plano de saúde. Então, é um segmento que tem um significado muito grande econômico e também nas relações pessoais, né? Uma vez que todas as indecisões acabam por gerar conflitos e o nosso quadro justamente busca isso, a questão da judicialização, entender todo esse movimento. Então, vamos agora discutir assim, uma situação que é conflitante também, né? E as pessoas acabam tendo essas dúvidas, que é a questão da gestante e os direitos dentro dos planos de saúde.
né? Tem essa normatização. Então, a gestante, dentro de um plano de saúde, existe uma carência específica para ela. Primeiro, destacar que não existe um plano específico, um plano de saúde específico para a gestante, que cubra só a questão obstétrica. Então, primeira questão que uma pessoa deve buscar, um casal, uma mulher, buscar no plano de saúde é, na hora da contratação, se o plano tem cobertura obstétrica, que é aquela que vai cobrir todas as despesas do plano, da questão do parto, né, depois. Então, os planos não são obrigados a fornecer, a ter essa cobertura. Não, é um item de prestação dentro do contrato. Então, você tem que se atentar que tem a cobertura da obstétrica. E dentro dessa cobertura, nós temos uma carência. Tudo que eu vou dizer é uma questão mais comum dentro dos planos, né? Então, tem uma carência de 300 dias, que se você fazer uma conta rápida, são 10 meses. Ou seja, é para que, de fato... lembrando que a gravidez são 9 meses. Então, é para evitar que a pessoa, não tendo o plano... Vai lá, faz o plano específico para ter isso. Exato. Então, não vai ter a cobertura. É que a demanda vai ser muito grande. Não vai ter cobertura na questão normal do parto, né? Dentro desses 30 dias. Porém, tem uma carência, então, 300 dias para o procedimento do parto, seja parto cesáreo, parto normal, e depois com a carência de 180 dias para exames, que digam respeito, inclusive, até aos exames de saúde. Porque nós vamos fazer uma diferenciação. Para o parto, né, para a questão obstétrica, 300 dias. 180 dias é uma outra carência para a utilização de alguns determinados exames, procedimentos dentro do plano. Porque a grávida pode precisar de um atendimento médico não relacionado à gravidez, né? Então, ela pode ter uma fratura, então ela não pode usar. Então, os exames relacionados à gravidez, né? Então, essa não tem a cobertura. Então, ele entra nessa questão da carência. Da carência, mas 180 dias, então, já passa a ter alguns exames de pré-natal, alguma coisa, porque diz respeito à saúde da gestante. Então, e do bebê também, bem dizer. Exato. Então, é só essas diferenciações que é importante a gente colocar. Mas é importantíssimo, então, na contratação num plano de saúde, verificar a cobertura obstétrica e respeitando esses prazos de carência para o atendimento, né? Então, são 300 dias para o parto. Para o parto, exatamente, para a cobertura. E também é uma outra exceção, porque nós temos, os dois planos, né? Planos individuais e os planos coletivos. São os planos numa empresa, por exemplo. Se o plano coletivo tiver mais de 30 vidas dentro desse plano, aí não há carência. Aí a pessoa pode ingressar numa empresa, a gente tem aí os contrapontos, né? A dificuldade de uma pessoa gestante conseguir um emprego é um pouco mais difícil, porque geralmente a empresa não faz a contratação, porque a gestante tem depois um período de 120 dias, né? Sem dúvida. Que vai ficar afastada. Mas pode acontecer, dentro desse prazo, a pessoa estar num plano, estar grávida e não saber, né? Então, descobre a gravidez durante essa contratação, está num plano que tem plano coletivo com mais de 30 vidas dentro dessa cobertura, aí não há carência, aí ela já passa a ser atendida dentro da questão obstétrica. Então, são esses detalhes que são importantes. Serem atentados, né? Uhum. Então, agora, por exemplo, eu tenho o plano de saúde e vou ganhar nenê, só que o meu médico me cobrou disponibilidade para a hora do parto. Essa é uma questão que causa muito estresse nas relações, né? É a chamada taxa de disponibilidade, né? Porque quando você faz o parto cesárea, né, é um parto programado. Então, você marca dia e hora para que ele aconteça, né? Certo. Então, o médico programa na sua agenda. Quando é o parto normal e a pessoa aguarda o momento que a natureza, vamos dizer assim, determina, né? Então, o médico fica de sobreaviso, tem um acompanhamento, a questão de semanas, enfim. Mas o médico fica, então, vamos dizer, sobreaviso ou de plantão, ou a disponibilidade daquela paciente para acompanhar. Então, eu tenho partos que demoram 9 horas, 10 horas de trabalho de parto ou mais.
então o médico estaria disponível todo esse período até a realização do nascimento de fato. Em tese, essa cobrança ela não é legal, ela é ilegal. Porém, há de se compreender também que o profissional não tem todo esse tempo disponível. Né? Então, aí prevalece sempre o bom senso da questão do relacionamento entre o profissional e a paciente. Né? Eu já vi relatos de que alguns até eles usam como um mecanismo de oportunidade. Olha, eu não cobro disponibilidade, viu? Então a pessoa já fala, pô, legal, esse daqui eu vou continuar meu pré-natal com ele. Exato. Porque lembrando que o plano, ele disponibiliza o profissional, não... disponibiliza um profissional, não o profissional. Ou seja, você pode fazer o pré-natal com um determinado profissional, mas na hora do parto, ele não está de plantão, ele não está disponível, então você teria outro. Mas é que a relação, principalmente da gestante, com o profissional médico, é uma relação de confiança. Então, ele faz justamente o pré-natal para acompanhamento, tem que passar uma tranquilidade. Aí, depois, um outro assunto que nós podemos trazer aqui interessante, que chama-se plano de parto. Aí dá para dar um outro programa inteiro, onde a gestante ela determina, num documento, tudo aquilo que ela quer ou que ela não quer durante o procedimento obstétrico. E isso é interessantíssimo e causa também conflito dentro das unidades hospitalares, enfim. Né? O Júnior Dezuani é um especialista nesse sua saúde e seu direito, né? Se você tem dúvidas, perguntas, pode enviar aqui para o 17 981611000 ou pelo Instagram. @Júnior Dezuani, tudo junto. É um prazer em responder. Sem dúvida. Mais algum assunto para a gente falar aqui sobre... Detalhe também interessante nessa questão é a cobertura para o recém-nascido. Porque a gente fala sempre, né, cuida da questão da mãe. É bastante interessante. Mas depois, é um complemento, né? Exato, e depois tem o nascimento, existe mais uma vida ali, um ser, né? Que deve ter todos os seus cuidados, né? Se ele vai ter assistência, né? Exato. A cobertura. Aí a gente vai uma questão para o direito civil, porque esse serzinho ainda, ele não tem vida, né? A vida depois. E aí ele já passa a adquirir direitos civis, né? Como o direito à própria vida, até mesmo intrauterina, né? Bom, mas essa questão. O recém-nascido, ele tem uma cobertura do seu nascimento até 30 dias, ele tem um atendimento garantido pelo plano da mãe. Sim, pelo plano de saúde da mãe. Né? Após 30 dias, é necessário que ele faça a inclusão desse indivíduo, vamos chamar assim, dentro do plano para ele ter as coberturas. Mas até 30 dias, ele tem cobertura plena em função muito bacana da mãe. Então, mas os pais têm que estar atentos que, cessado esse período de 30 dias, se não feito automaticamente, né, 30 dias, depois ele passa a ter carência também, porque é uma nova inclusão. Então, os pais têm que estar atentos. Embora os planos passam isso e têm maior interesse em cuidar dessa nova vida, né? Mas tem que ficarem atentos a essas questões de prazos e detalhes, que é muito importante. Você vai permanecer com a gente aqui? Fico, pois não. Que vai ter arquibancada e você está convidado. Tá joia. Okay. Tem Vitória do Santos, a Sul-Americana. Por isso que ele fica empolgado. Ele dá o tom da chamada. O tom da chamada é justamente isso. Aí que meu Santos ganhou. Sempre com segundas intenções. Mas antes da gente ir para o arquibancada, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente traz mais informações para você. Continue por aqui. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços, sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos.
Sorvete, uma experiência. Ice Cream. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Pra sua casa renovar, transformar o celular, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Credibilidade. J7 Notícias. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. O Instituto Federal de São Paulo, campus de Catanduva, abriu inscrições para o curso técnico concomitante e subsequente ao ensino médio em fabricação mecânica. São 40 vagas e as inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas até 5 de junho. O aluno do curso técnico em fabricação mecânica vai aprender como projetar, construir e manter máquinas e ferramentas, atuar em usinagem, conformação, soldagem, montagem e demais processos mecânicos. O profissional poderá atuar em indústrias de manufatura e ferramenta, metalúrgicas, siderúrgicas e demais setores industriais. Mudando de assunto, a Secretaria de Saúde de Ouro Preto intensifica a campanha de vacinação contra gripe e sarampo para o público infantil, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre as crianças. A estratégia de imunização será realizada nas escolas da rede municipal de ensino nos dias 16 e 17 de maio, das 5 da tarde às 7 da noite. Serão vacinados os alunos das escolas EMEI Olívia Saão e CEMEI Zé Ito. Nos dias 18 e 19 será a vez da EMEI Tereza Perosa e Escola de São João. Os pais devem levar a carteira de vacinação e a campanha de vacinação contra a gripe e sarampo teve início no dia 30 de abril e Ouro Preto tem como meta imunizar 95% das crianças. Até o momento, foram imunizadas apenas 42%. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas condecorou ontem a Arcos, Associação e Rede de Cooperação Social de Catanduva, com o Grande Colar do Mérito Judiciário, principal honraria entregue pela Corte, cuja jurisdição cobre todo o interior paulista. O presidente da Arcos, o juiz Wagner Ramos de Quadros, recebeu a premiação e foi acompanhado do presidente da Câmara, Gleison Begali, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, Marcos Escobar, e também o prefeito Padre Osvaldo. A Arcos envolve hoje cerca de 50 entidades diferentes que, juntas em rede, trabalham pelo bem de pessoas em situação de vulnerabilidade ou de causas sociais relevantes. Bom, como nós já dissemos, a Câmara de Catanduva realizou ontem a solenidade de entrega da medalha 14 de abril ao presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, Ivo Pinfield Júnior. O projeto de decreto legislativo que concede a medalha foi elaborado pelo vereador Alain Marçal. A medalha 14 de abril é a principal honraria concedida em Catanduva pelo Legislativo e pode ser entregue para catanduvenses ou pessoas em destaque no país. Desde quando a honraria foi criada, 35 pessoas, incluindo Pinfield Júnior, receberam a homenagem. Ivo Pinfield Júnior é formado em Educação Física pela UNAERP de Ribeirão Preto, com especializações em técnico de futebol, técnico em ginástica olímpica e técnico de voleibol. É licenciado também em Pedagogia pela Faculdade São Luís de Jabuticabal. Em 1996, assumiu a presidência do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva e permanece no cargo até hoje. Bem, merecido, né? Parabéns aí, nós estamos vendo a imagem, né, dessa sessão que foi feita exclusivamente para fazer a entrega dessa medalha 14 de abril
ao Ivo Pinfield, merecida. Desde 96 à frente do Sim Comércio. E olha que interessante também, uma homenagem que foi feita para ele com slides, com exibição de fotos lá. Um momento totalmente emocionante, a qual o Dezuani esteve presente e pode até dizer mais como foi esse momento ontem na Câmara. Foi muito emocionante, né? E mais do que merecido. E é um momento de fazer um resgate, né, de todas as realizações. O próprio Ivo, depois no seu comentário, ele fiquei até surpreso. Ele falou, a gente buscando informações, buscando fotos, ele falou, gratificante, ele falou, surpreso pelas as realizações que nós fazemos e que a gente não se dá conta, porque vem o dia a dia. Então, por isso é importante fazer esse resgate e essa homenagem, porque, de fato, demonstra todo o trabalho realizado. E foi realmente emocionante, porque a família participou, os dois filhos, o Du e o Neto, não puderam estar presentes, mas mandaram mensagem com os netos também. Muito bacana isso. Então foi bacana, ele ficou emocionado, foi assim muito... Inclusive tivemos a nossa participação também, gravamos um vídeo no nosso grupo de motos, né? Que a gente tem um grupo de motos que estão sempre juntos. Verdade. Bacana. Aí nós fizemos uma homenagem singela também pro nosso amigo Ivo Pinfield. Foi muito bacana. E vocês saem assim, viagens longas? Nós já fizemos uma, Marcão, que fomos para o sul, ficamos 15 dias numa viagem até Gramado e Canela de moto, foi muito bom. Rodamos 4.000 quilômetros, foi fantástico, precisamos repetir. Uma experiência única. Muito né? bom, muito gostoso. Demais. Muito bom. Bom, vamos seguindo aqui com o J7 Notícias. O ex-vereador e também nosso colaborador de política aqui, né, o André Beck, é o único inscrito para concorrer ao cargo de presidente do Conselho Municipal de Saúde. Os nomes dos inscritos para disputarem a eleição da mesa diretora do Conselho foram publicados no Diário Oficial do município. Além de Beck, como interessado em presidir o órgão, tem como candidato a vice-presidente João Ricardo Araújo dos Santos, como primeira secretária Marina Domingos Vitor e segundo secretário Fabrícia Martins e Sebastião Rodrigues. A reunião extraordinária para as eleições da mesa diretora será realizada na segunda-feira, às 18h, no prédio do Conselho Municipal de Saúde. A qual, aqui eu gostaria também de perguntar ao Dezuani, que também muito, né, por dentro. Mas quantos homenageados, né? O doutor Wagner, né, em Campinas, o Ivo Pinfield na Câmara Municipal e a possível eleição do André Beck a presidente, do qual você já foi presidente também, né, Júnior? Sim, tive a oportunidade de presidir o Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho importantíssimo dentro da questão da saúde, né, saúde pública, e também um pouco pode inclusive avançar na questão da saúde privada, na medida que unidades hospitalares prestam serviço ao Estado. Então, é importante o Conselho. E eu desejo todo sucesso ao Beck. Inclusive, ele já presidiu, já foi presidente, né? Então, tem muita atuação. É importante, é um órgão importantíssimo para melhoria do atendimento de saúde público, né? Então, é muito importante. O João também, eu tive a oportunidade de conhecer o João Ricardo, que está se candidatando agora a vice-presidência, para desenvolver um trabalho lá. É importante, viu? Muito importante. A população deveria... Ganha com isso muito. Sim. A população pode recorrer junto ao Conselho ou não? Deve. Na verdade, o Conselho... Interessante isso. Ele é a participação, efetivamente, participação popular, né, de toda a sociedade dentro das políticas de saúde. Tanto é que a estrutura do Conselho, importante, por exemplo, até trazer aqui, assim que o Becker for eleito, né, que acredito que seja, a gente fazer um bate-papo e passar para a população qual o funcionamento. Então, não deve... Sua saúde, seu direito, exatamente. Então, ali tem um órgão... Onde fica a sede? Na rua Pará, logo abaixo Pará... Amazonas. Logo abaixo da Secretaria de Saúde... Secretaria de Educação. É ali na próxima entrada do Garden, do shopping. Do shopping, exatamente. Então, está ali e toda a população levar as demandas, não só reclamações, mas demandas e políticas que desejam ver implantadas. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar uma quadrilha composta por ao menos 10 pessoas suspeita de montar uma fábrica de falsificação de cerveja. Olha só. Se eu pego esses caras. E manter operários em trabalho análogo e escravidão em Novo Horizonte.
O local foi descoberto na noite de quarta-feira e o crime era cometido em um galpão no Jardim da Acácias, local onde funcionava antigamente uma indústria de refrigerante. No espaço foram apreendidos engradados de bebidas e rótulos de marcas famosas. Quando os policiais entraram no prédio, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, 4 pessoas conseguiram fugir, pulando muros em direção aos imóveis vizinhos, mas todos foram identificados. Então, de repente, você está tomando ali uma Brahma, pode ser uma falsificada, uma Antártica, uma Heineken. Chegou até a cerveja, né? Eu vou fazer aquele teste da cerveja para saber se eu estou tomando alguma coisa. Vamos ao intervalo, Zé? Vamos ao intervalo rapidamente e depois a gente traz o Arquibancada. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. J7 Notícias. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Pra sua casa renovar, transformar o celular, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. O papo agora é esporte. J7 Notícias. Você torce pelo seu esporte favorito da arquibancada. Oferecimento Castellana Steakhouse e Sport Show. Vamos lá falar de esportes aqui no J7 Notícias. No próximo sábado terá a rodada dupla no Campeonato Paulista para as categorias de base de basquete, masculino e feminino. Da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, Smelt, de Catanduva. Os jogos serão no ginásio do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, com entrada gratuita. A equipe masculina sub-18, sob o comando da técnica Tatiane Mota, enfrenta Mogi Basquete, às 15h. Em seguida, às 5h, o feminino sub-15 faz a sua primeira partida na competição contra Itatiba. O grupo estreante é comandado por Fernanda Hartwig e Edson Ferreto. Edson Ferreto já foi técnico, sem dúvida, foi técnico da seleção brasileira. Ele foi técnico, jogou e foi técnico daquela grande equipe de basquete de Catanduva e depois também técnico da equipe feminina, né? Exato. Inclusive foi técnico da Hortência. Exato. Ferreto e é assim, é um abnegado, né? Um cara que dedicou assim a vida toda ao basquete e eles fazem um esforço assim enorme, tremendo para que o basquete volte a despontar em Catanduva. E o trabalho é muito bem feito, não podendo também deixar de lembrar das meninas do basquete, da Natália Burian. Foi uma jogadora excepcional, né? Ela joga, ela tá atuando ainda, sim, mas né? hoje ela trabalha mais como diretora, né? Ela tá mais nos bastidores, mas assim, um trabalho que a gente tem que tirar o chapéu.
Enaltecer, não tenha dúvida. Bom, do basquete vamos trazer para o futebol, Marcão. Podemos descer a serra, ir até a Vila Belmiro. Ai, viu? Fazer o quê, né, Zé? O Santos venceu 3-0, de boa, Passou perdeu de 1-0 E eu quero né? fazer uma correção aqui, porque eu falei, o Santos jogou ontem pela Sul-Americana, mas foi pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. No jogo de ida, o Santos havia perdido para o Curitiba, né, lá em Curitiba, e aqui acabou vencendo por 3-0. 3-0. Você assistiu o jogo inteirinho? Assisti. Mas assim, né? Degustando uma cerveja? Olha, rapaz. Não de Novo Horizonte. Boa, bem lembrado. Vai saber. Eu acho que não, né? Mas você gostou do porque jogo? Eu tenho um detector em casa para saber se é verdadeiro ou não. Como chama? Marco Antônio. Não, a geladeira ela apita se for falsificada. Tá bom, faz de conta que eu acredito. E o jogo, o que você me fala desse jogo do Santos ontem? Olha, rapaz, o Santos ele tem me surpreendido, viu? Porque fez contratações de jogadores até então desconhecidos aqui no futebol brasileiro, né? Jogadores uruguaios, tem argentino, enfim. E eles têm surpreendido. E o técnico também, né? O técnico Fabian Bustos do Santos, pelo menos assim, desse começo de trabalho, tem surpreendido, feito um trabalho realmente muito bom. O Santos está voltando às suas origens, né? Que é aquele futebol mais ofensivo. Marca muito, muito, muito. Eles chamam de intensidade hoje no futebol, né? Antigamente a gente conhecia isso como marcação pesada. Pesada, acirrada. Marcação forte. Então, uma marcação que não deixava o Curitiba jogar e quando partia para o ataque, molecada rápida. E o fator casa? Ajudou influenciou. demais, né? Você não vai dizer que os velhinhos lotaram a Vila Belmiro? Não foi isso que eu quis dizer. Ó. Tá vendo? Isso é meio, a pessoa já leva pro pessoal. Isso é ofensivo, hein? Marcação acirrada. Mas a Vila Belmiro, até os jogadores estão encarnando esse espírito aí, né? Porque o Santos sempre fez prevalecer a Vila Belmiro, né? Como o alçapão. E alguns técnicos não levaram isso muito em consideração. Não sei se o técnico ou os jogadores que estão lá, eles estão encarnando esse espírito aí. Então eles falam, na Vila é difícil ganhar da gente. Então o Santos ontem mostrou força. Os gols saíram com Madison, Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo. Uruguaio, volante. Já estão chamando o menino de Pitbull. Esse Madison aqui, você lembra daquele outro Madison que passou pelo Santos também? Tem saudade? Puxa vida. Jogava demais. Nossa senhora, rapidão. Baixinho corria, que vou falar pra você. Aliás, todos os baixinhos se dão bem na Vila, né? O outro foi o Soteldo. Né? Soteldo sem lembrar lá atrás, que acho que você nem vai saber lembrar, do Newton Batata, que também era baixinho, e Camanducaia. Também não. Foi longe, né? Foi longe. Basílio. Não, Basílio eu já escutei falar. Basílio acho que jogou até Ele jogou no Corinthians. Basílio é do Corinthians. Ele é mais considerado do Corinthians do que do Santos. Mas tudo bem. Tivemos ontem também pela Copa do Brasil, Fortaleza vencendo o Vitória por 1-0. Cruzeiro e Remo nos pênaltis, hein? Nos pênaltis. O Remo venceu a primeira partida 1-0. Isso. O Cruzeiro em casa venceu 1-0. Foram para os pênaltis. No final, aí o Cruzeiro levou a melhor, 5-4. Eu fico feliz, viu? Porque o Cruzeiro é uma das grandes equipes, é um gigante, né, do futebol brasileiro. Agora com o Ronaldo Fenômeno como administrando lá, como né? dono, né? Dono, a SAF, né? Não sei se isso vai ser a salvação do futebol, não sei, é cedo para dizer isso ainda, mas o Cruzeiro, a partir daí, começou a sua reabilitação, a se recuperar, né? Ele está fazendo, inclusive, boa campanha na Série B. Na Série B do Brasileirão, né? E eu acredito que vem, sim. O Cruzeiro, acho que pro ano que vem tá na Série A. Ô, Júnior, pode ficar à vontade de entrar na conversa. Aqui é papo de futebol. Agora é de boa. Embora você seja especialista em saúde, mas... É corintiano também, né? Corintiano. Tá vendo? Eu sempre fico em desvantagem aqui na mesa. Mas fazer o quê, né? Das massas. O Claudinei tá ali. E o meu? O meu São Paulo também ganhou ontem. Pode falar aí. Foi bem o São Paulo. Foi bem.
Juventude visitou o São Paulo, veio para cá, né, o São Paulo recebeu o Juventude e o São Paulo no Morumbi venceu 2-0. Parabéns aí. Não foi no Morumbi, foi em Barueri. Barueri. É, porque a banda Metallica, né? Banda Metallica, isso. Faz Metallica. show no Morumbi ou fez, não sei. Fez um show e não deu para contar com o estádio no momento. Então os gols saíram com Arboleda e Igor Vinícius para o tricolor paulista. Outro jogo da noite foi Botafogo 3-0 no Ceilândia, isso pela Copa do Brasil. Agora para esse final de semana tem o Campeonato Brasileiro, principalmente da Série B. Olha que duelo da Série B. Ponte Preta e Novo Horizontino, lá no Moisés Lucarelli. Muito bom. Ponte Preta e Novo Horizontino, na Série B. Jogaço. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, o Novo Horizontino representando a nossa... Segunda-feira a gente dá o resultado aqui. A nossa região aqui. Bom, pro Campeonato Brasileiro da Série A tem Palmeiras e Bragantino no sábado, no sábado às 4h30 da tarde. Ainda às 4h30 tem Ceará e Flamengo. Às 7 horas, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Às 7 horas também tem Internacional e Corinthians. E às 9 da noite, Fluminense e Atlético Paranaense. Rapidamente, Marcão. Palmeiras e Bragantino. 2-1 Bragantino. 2-1 Bragantino. É torcedor, né? Não, o Bragantino. Não, é que o Bragantino em casa é fora forte, de casa, né? é no Allianz. É no Allianz. Então inverte. Palmeiras 2-1. E aí, o que você me fala, Júnior? Palmeiras e Bragantino. Como bom corintiano, mas fazer 8-0. Tem que reconhecer que o Palmeiras tá voando, né? Eu acho que pode ser uns 2-3 aí pro Palmeiras. 2-3. Só lembrando que o Palmeiras não vai ter o Danilo, né? Que foi convocado pelo Tite. E o Rafael Veiga, que poderia ter sido convocado, não foi. Mas enfim. Internacional e Corinthians. Rapaz do céu, não vou querer mexer com você não, mas 2-0 Internacional. 2-0 Inter, fala. Eu vou ser um pouco mais cauteloso aí, mas eu acho que talvez dê um empate aí. Não, 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Puxa vida, tá o Jô ainda, animado, hein, Zé? Jô ainda, hein? Calma. É o Zé da Fiel que voltou. O Zé da Fiel voltou. No final de semana ainda, no domingo, tem o fechamento da 6ª rodada. São Paulo e Cuiabá, Coritiba e América Mineiro, Botafogo e Fortaleza, Avaí e Juventude, Goiás e Santos. São Paulo e Cuiabá, resultado. São Paulo e Cuiabá, 3-1 São Paulo. Boa pedida, uns 2-0 pro São Paulo. 2-0, vai ficar mesmo a diferença. Eu vou ficar no 1-0 só, 1-0 só, modesto. Goiás e Santos. Rapaz, é difícil, hein? Serra Dourada. Falar do time dos outros é fácil, né? Olha, como o Santos vem numa fase bacana, eu até para animar o Santos, 1-0 pro Santos. Tá bom. 1-0 pro Santos. E aí, Júnior? Vamos, né? Ratifico. Olha lá, tá vendo? E eu vou ficar no 1-1. 2-0 Santos? Eu vou falar que vai ficar em 1-1. Depois vocês me lembram na segunda-feira. Vambora? Chegamos ao final do J7 Notícias. Ótimo final de semana para todos vocês. Uma ótima sexta-feira. Sextou é gostoso, Sextou, né? Final de semana, segunda hora nós estamos de volta. O Júnior vai abraçar e ficar com a ela no colo, tenho certeza. Curtir a netinha. Uma delícia. Vambora. Tchau para vocês. Ótimo final de semana e na segunda a gente volta. Grande abraço. Você acompanhou Notícias de Catanduva, região, Brasil e o mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade.